Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos, juntos, meu Pai, para aprendermos da Tua Palavra, para louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome, Senhor. Nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas, meu Pai, a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos encher, meu Pai, do seu conhecimento, Senhor, da Tua unção, da Tua graça, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, meu Pai, nos dando o entendimento da Tua Palavra, Senhor, aumentando a nossa fé, meu Pai, nos ajudando, Deus, a crescer espiritualmente, meu Pai, a amadurecer espiritualmente, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nova revista do trimestre e o título dela é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, nesse trimestre, nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, né, para nós, como cristãos, acreditarmos e entendermos que é sobre esse ataque de Satanás contra a igreja, que muitas vezes a gente não acredita e a gente acaba sofrendo, né, esses ataques e nós não estamos preparados muitas vezes para isso. E aí, nesse trimestre, a gente vai estudar vários temas que são muito importantes. Eu vou ler os títulos aqui das lições do trimestre inteiro para os irmãos verem como é importante, até mesmo para os irmãos, né, terem esse compromisso de assistirem todas as aulas, né, e de estudarem juntos para a gente se fortalecer e para a gente aprender, né, para a gente poder resistir ao diabo. E como a palavra diz, né, quando a gente resiste, ele foge de nós. Então vai ser as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, a sutileza das ideologias contrárias à família, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e resistindo às sutilezas de Satanás. Então, irmãos, esse trimestre, né, vai ser importantíssimo, vai ser poderoso, que os irmãos assistam todas as aulas. E a lição de hoje, né, a primeira aula vai ser as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Então, nessa lição de hoje, a gente vai falar sobre o ataque de Satanás contra a igreja. E nós sabemos que nesses últimos dias, né, da igreja, o diabo ele tem agido sutilmente para enganar os cristãos. Então, ele lança sementes, ele distorce a própria Bíblia, a própria palavra, para enganar pessoas, com o objetivo de dividir e enfraquecer a igreja, porque a própria Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. E é por isso que é muito importante nós conhecermos a Bíblia. É importante nós sermos curiosos, né? A gente ler, a gente estudar, né? A gente procurar conhecer o que a Bíblia diz sobre todos os assuntos.
Amém? Até mesmo quando a gente escuta uma pregação, alguma coisa, a gente tem que ver se as referências bíblicas, né, estão corretas, se aquela pessoa está realmente falando, né, a palavra de Deus mesmo, de verdade, dentro do contexto. Então nós precisamos estar vigilantes. A gente sabe que o diabo, ele odeia e persegue e quer destruir a igreja. E ele não pode destruir, né? Nós sabemos disso, mas ele vai querer prejudicar o máximo que ele puder, né? Então nós temos que orar para Deus nos dar entendimento da palavra de Deus e o entendimento correto da palavra do Senhor. Porque como eu disse, muitas vezes o diabo, ele tenta distorcer a palavra do Senhor. Então muitas vezes a gente pode até ler a Bíblia, mas a gente entende da maneira errada, porque o inimigo ele fica soprando coisas na nossa mente. Então é importante a gente orar, né, a gente estudar, para a gente não ser enganado pelo maligno. Então nesse trimestre nós vamos estudar a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico fala assim: a igreja sob ataque, a sutileza do ataque. Então, a gente sabe, o inimigo sempre atacou a igreja do Senhor Jesus Cristo e a gente percebe que nas últimas décadas as coisas elas têm ficado muito piores, né? O ataque de Satanás ele tem sido bem mais intenso. Então, se a gente observa que no passado existia perseguição, né, existia conflitos bélicos mesmo, guerras armadas e tudo isso, que o próprio diabo, né, usava pessoas para que isso acontecesse, hoje ele está muito mais sutil. A gente percebe que hoje as coisas elas acontecem de uma maneira mais no campo das ideias, das palavras, querendo normalizar o pecado, normalizando comportamentos e práticas que são contrário à Bíblia e contrário à palavra de Deus. Hoje em dia a gente percebe que tem uma perseguição e uma crítica com relação àquelas pessoas que acreditam e defendem a palavra do Senhor. Então não é uma coisa mais agressiva de violência, apesar de que em alguns casos, em alguns lugares ainda tem essa violência. A gente percebe mais uma perseguição assim, psicológica, né, com palavras, e também intensamente isso, normalizar práticas antibíblicas que muitas vezes a gente vê cristãos defendendo pessoas e comportamentos que são contrários à palavra de Deus. O outro tópico diz assim: um alerta para o povo de Deus. Na Bíblia, quando a gente lê desde o Antigo Testamento, a gente vai perceber que Deus ele sempre alertou o seu povo sobre os acontecimentos. No Antigo Testamento, nada acontecia sem que antes Deus avisasse ao povo, especialmente no período da monarquia, né, que tinha muitos profetas. Então Deus falava tudo, falava as coisas que iam acontecer, né? Então Deus ele sempre mandava um mensageiro, sempre mandava um alerta. E a gente percebe que essa passagem que nós lemos, né, com relação ao que vai acontecer, né, nos últimos tempos, é um alerta do Senhor ao que está acontecendo com a igreja. Então Deus ele não nos deixou desavisados, né? Ele já mostrou, ele já falou o que ia acontecer. Então nós não podemos dizer que nós estamos sendo pegos de surpresas, que a gente não sabia que isso ia acontecer, porque a palavra de Deus diz que claramente que essas coisas aconteceriam. Então nós temos que estar alertas e nós temos que estar atentos. Amém? O outro tópico diz assim: a igreja na reta final. Então a sutileza de Satanás ao atacar a igreja, ele é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus, ele preveniu a igreja de que isso aconteceria, como eu já disse, né? Então está registrado na Bíblia, está registrado nas Escrituras, nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Então o Senhor mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. E quando é esses últimos tempos? Quando Jesus
subiu, quando Jesus foi arrebatado e deu início à igreja, ali já começou os últimos tempos. Então, desde a época dos apóstolos, né, já estavam na época dos últimos tempos. E essa expressão últimos tempos é uma referência a um período compreendido justamente como sendo a era da igreja. O apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte do evento dos últimos tempos ou dos últimos dias, né? E de uma maneira semelhante também, o apóstolo Paulo, ele descreveu como seria o comportamento dos homens nos últimos dias, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E eu vou ler, que é para os irmãos não terem dúvida alguma de que é exatamente isso que está acontecendo, mas que já estava tudo revelado na palavra do Senhor, que diz assim: sabe, entretanto, disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Porque são pessoas, assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas e sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Gente, isso aqui é tão incrível, porque é exatamente isso que a gente vê hoje, né? Os homens, né? Quando a Bíblia fala homens, está dizendo da humanidade de uma maneira geral, homens e mulheres, eles estão exatamente assim, dessa maneira. E esse último versículo, ele ainda faz um alerta, né? Pra gente se afastar dessas pessoas. E o versículo 7 que nós lemos, eu acho que fica mais evidente ainda que é os nossos dias, porque ele fala assim: estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E se a gente for parar para observar hoje em dia a quantidade de cursos que existe online, e as pessoas elas fazem um curso atrás do outro, muitas vezes cursos até bíblicos, né? Cursos relacionados à Bíblia. E essas pessoas, como diz aqui, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Elas fazem um curso atrás do outro, mas elas nunca têm um encontro de verdade com Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a partir do momento que você conhece Jesus, que é a verdade, você vai ser liberto de todo o engano, de toda mentira, né? E você vai ter acesso ao Pai. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente percebe que nós estamos vivendo, né, os últimos tempos e que essas coisas estão acontecendo e nós precisamos estar alertas e atentos para que nós não sejamos enganados pelo maligno. E aí o outro tópico diz assim: a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual, né? E aí o apóstolo ele faz referência a espíritos enganadores e demônios. E não há nenhuma dúvida de que é uma referência a espíritos maus, né, que são chamados de demônios, porque ele diz isso claramente, não precisa nem de interpretação. Então ele está revelando a origem desses ataques que são feitos à igreja. É espiritual, né? É Satanás e seus demônios que estão atacando a igreja. Então os maiores inimigos da igreja, eles são sobrenaturais. E aí a gente pode dizer com certeza que é sim um ataque espiritual. E aí o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios, né, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E aí ele ensina a respeito da armadura, né,
contra esses ataques de Satanás lá em Efésios capítulo 6. Depois os irmãos leiam. Então, nós sabemos que é um ataque espiritual, mas que Satanás, ele usa pessoas, né? Ele vai usar pessoas para fazer esse ataque. Porque se o diabo aparecer pessoalmente falando que você tem que fazer uma coisa, você vai saber que é o diabo e aí você vai saber que é errado. Mas se o diabo usa alguém que está dentro da própria igreja, se o diabo usa um pastor, se o diabo usa uma pessoa da sua confiança que aparentemente parece ser uma pessoa boa, né, uma pessoa piedosa, mas que está fazendo coisas, ensinando coisas contrárias à palavra do Senhor. Então é espiritual, mas o inimigo ele usa pessoas. E aí o outro tópico fala assim, o ataque é de natureza moral. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração em relação a esse ataque, né, a natureza do ataque da igreja, é um ataque moral. Ele faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita, arrogante, mentirosas, e tudo isso são aspectos morais do comportamento humano, né? Então, a hipocrisia e a mentira, elas são manifestações inversas às virtudes cristãs, que são autenticidade e verdade, né? E essa operação do erro sempre trabalha com a falsidade, com o engano, sempre mentindo, né? E é assim que o inimigo trabalha. E aí o apóstolo Paulo ele demonstra a esfera moral desse ataque quando ele faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. E o termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, né, de entender o que é certo e o que é errado, de fazer esse discernimento. Então, em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que é moralmente bom e ruim. Então, uma consciência cauterizada, né, e no grego cauterizada a palavra é kausteriazo, significa dizer que essa pessoa ela se tornou insensível para julgar o certo e o errado. Então ela não tem mais esse discernimento, ela está com a sua consciência cauterizada, ela não sabe mais discernir o certo e o errado. Amém? E aí o outro tópico fala sobre as esferas do ataque, a esfera religiosa. Então, as esferas que esse ataque ocorre, em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ela acontece na esfera religiosa. E o que isso significa dizer, né? Quando ele fala lá, por exemplo, que alguns apostatarão da fé. Ou seja, pessoas que já tinham crido, que já tinham fé, ou seja, pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja, elas vão abandonar a fé. Então aqui ele está se referindo a cristãos, né, que foram influenciados pelos ataques de Satanás, né, e não resistiram e caíram. E muito pior que isso, esses cristãos que apostataram da fé, que sucumbiram aos ataques de Satanás, eles acabam influenciando outras pessoas, né? Então aqui os principais inimigos do evangelho são os próprios cristãos, né? Que estão dentro da igreja, mas que foram seduzidos por Satanás, porque são pessoas que a gente olha e fala, não, esse é cristão, essa pessoa eu posso confiar, né? Ela tá falando da Bíblia, mas ela fala de uma maneira distorcida, ela fala de uma maneira errada, né? E é isso que Satanás tem feito nos últimos dias. E não é de se admirar, né, que os que causam mais danos e escândalos ao evangelho são os próprios crentes, os próprios cristãos, né? E pessoas, lógico, que por algum motivo abandonaram a sua fé e se tornaram inimigos da igreja, né? E se você parar para pensar, com certeza você conhece alguém assim. Às vezes você não conhece pessoalmente,
mas você conhece da imprensa, você conhece das redes sociais, você conhece da mídia, uma pessoa que estava na igreja servindo a Cristo, às vezes até pregando o evangelho, ou louvando, ou fazendo alguma coisa. De repente você percebe que essa pessoa ela foi para o lado negro da força, ou seja, ela foi para Satanás, né? E ao invés de ela influenciar as pessoas para o reino de Deus, ela está arrastando as pessoas para o inferno, né? Para o reino do maligno. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O outro tópico fala sobre a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás, a igreja, é a social. E isso a gente pode ver quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, lá no 1 Timóteo 4:3, proibindo casamento. É uma forma de dizer que o diabo ele se opõe à família. E sem dúvida alguma, a família, ela é a instituição mais importante da sociedade. E é que tem sofrido mais ataques nos últimos tempos. Vamos falar com relação ao casamento. Observe que hoje em dia, muitas pessoas, um percentual muito alto de pessoas, elas não se casam, elas simplesmente vão morar juntas. Por quê? Muitas vezes elas dizem que não precisa, né? Que o que importa é o compromisso que elas têm, que o que importa é o amor e que fica mais fácil quando elas quiserem se separar. Isso é algo que já ficou banalizado, né, na nossa sociedade. Esse é só um exemplo desse ataque na esfera social, especialmente com relação à família. A gente tem visto vários outros tipos de ataque de Satanás com relação à família brasileira e especialmente à família cristã. A gente percebe que existem leis, que existem decretos que são criados com o objetivo justamente de desconstruir a família. Outra coisa também relacionada ao casamento, que nos últimos anos, hoje em dia, é muito mais fácil das pessoas se divorciarem, né? Muitas vezes elas vão simplesmente ao cartório e elas conseguem o seu divórcio. E a gente fala, mas isso é bom, facilitou, menos burocracia. É bom, mas se a gente olhar com olhos cristãos, a gente vai perceber que isso sim é uma estratégia de Satanás. Por quê? Porque é tão fácil que as pessoas se separam rapidamente. Antigamente, quando era mais complicado, que demorava tempo, né, e tinha separação e divórcio, não sei exatamente como é que era a ordem, que era mais complicado, esse tempo que levava a pessoa a separar, às vezes, muitos casais se reconciliavam e desistiam da separação, né? Então, essa facilidade também é uma estratégia de Satanás, porque é uma facilidade para destruir a família. E isso é algo muito sério, porque a gente precisa acordar para essa realidade de que a família ela é a instituição mais importante da sociedade, porque é onde tudo começa. E quando a gente tem famílias fracas, a gente vai ter uma igreja fraca. Se a gente tem famílias fracas, uma igreja fraca, a gente vai ter uma sociedade fraca também, cidades, países, tudo isso acaba influenciando e enfraquecendo a sociedade como um todo, amém? E agora o outro tópico fala assim, a igreja protegida. Deus, ele não seria assim injusto, né, de fazer esse alerta para nós com relação aos ataques que a igreja vai sofrer nos últimos dias, sem nos dar uma arma para nos defendermos e também para atacar e vencer o inimigo. E aí o primeiro tópico diz assim, a exposição da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques de Satanás. A palavra de Deus e a oração. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que nós lemos, e eu vou ler novamente, que diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então ele faz o alerta, mas ele já dá a nossa arma, ele já dá a nossa saída, como é que a gente vai vencer a esse ataque do maligno. Então ele mostra que a palavra de Deus, ela possui o poder santificador. Ela é um antídoto contra toda forma de culto falso ao diabo, né, que ele possa criar. A gente vê o próprio Jesus Cristo, né, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele venceu
através da palavra, né? Ele venceu falando a palavra do Senhor. E é por isso que o diabo, ele investe em tantas distrações para impedir que as pessoas leiam a palavra de Deus. Por que que hoje, no nosso dia, a gente tem tantas coisas para fazer, tem tantas coisas para distrair a nossa mente? A gente liga uma televisão, hoje em dia você tem centenas de filmes para você assistir no Netflix, né, no Disney Plus e outros aplicativos. Você tem centenas de séries para você assistir e ali você perde muito tempo. Você pega o seu celular que está na sua mão com você o tempo inteiro. Você pega o celular e você tem milhares de vídeos no YouTube para você ver. Você tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tudo isso para te distrair, para roubar o seu tempo, para que você não tenha tempo para ler a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você está com o celular na sua mão, da mesma maneira que você tem acesso ali ao Instagram, ao WhatsApp, você também tem acesso a uma Bíblia, você tem acesso a ouvir pregações. Então, a gente troca, né, a palavra de Deus por essas distrações do mundo. E é isso que o diabo quer, que a gente se distraia e não conheça a palavra do Senhor e não leia a palavra de Deus, porque ele sabe que através da palavra do Senhor ele pode ser derrotado e ele pode ser vencido. Então, ele quer crentes ignorantes, que não conheçam a palavra de Deus. E Paulo, ele escreveu aos Efésios que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E a espada, ela serve não apenas para você se defender, mas ela serve também para você atacar. Então, da mesma maneira que você usa a palavra de Deus para se proteger dos ataques de Satanás, você usa a mesma palavra de Deus para expulsar o demônio da sua vida e para levar Satanás para longe de você e da sua família. Então, nós precisamos manejar bem a espada, né, que é a palavra de Deus. Amém? A outra arma que o Senhor deixou é a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo Paulo, né, que é a oração e que é tão importante e tão poderosa. É muito importante nós termos esse hábito de orar diariamente. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar e nós temos que orar em espírito também. Outra coisa que o diabo coloca de engano na mente das pessoas. A Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E se a gente recebe o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós podemos orar em espírito, nós podemos orar em outras línguas. E a Bíblia nos ensina que a oração em espírito, ela é poderosa, que nós temos que orar. Mas, às vezes, você começa a orar em outras línguas e o diabo coloca na sua cabeça: você está orando mesmo em espírito ou você está orando da sua carne? É você que está inventando essas línguas? É você que está falando? Ou é o Espírito Santo mesmo que está orando? A gente tem que repreender o maligno. Quando a gente conhece bem a palavra do Senhor, a gente não aceita esse tipo de mentira de Satanás. Então, nós temos que ter o hábito de orar, né? A oração é uma arma poderosa para nos proteger dos ataques de Satanás. A oração, ela nos protege da ansiedade, ela nos protege do medo, ela nos protege da preocupação e ela nos protege fisicamente mesmo em todas as áreas. Então nós temos que perseverar na oração, porque ela é uma arma espiritual muito importante contra as sutilezas de Satanás. E eu vou ler a conclusão assim. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Amém? Então, Deus, ele fez a parte dele. Ele nos alertou, né, de que vai haver esse ataque, de como serão os homens, de como serão as pessoas, mas ele nos deu as armas e nós precisamos estar preparados. Então, esse trimestre é muito importante que os irmãos não percam nenhuma aula, né? É bom das aulas serem gravadas,
Porque se você não pode assistir no domingo, por exemplo, que é o dia que eu coloco a aula, pode assistir qualquer dia da semana, né? Pode assistir repetidas vezes. Então, vamos fazer um compromisso, né, de assistir todas as aulas esse trimestre, porque vai ser muito importante, né? E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nós ficamos fortalecidos contra os ataques de Satanás. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.